Muito bom. Olá a todos. Como vão? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem. Ontem não, no caso, quinta-feira passada. O último estudo que a gente teve sobre Kuzari. Certo? Muito bom. Da última vez a gente respondeu a pergunta por que nem todo israelense é aquela coisa ideal que eu esperava de Eretz Israel. Sonhei com Eretz Israel, quando eu morava no Brasil, ou cada um no seu lugar, eu imaginava fazer aliá e vir morar em Israel, e vai ser tudo lindo, e vai ser tudo perfeito, e cheguei aqui, não é assim. Cheguei aqui, não foi o que eu esperava, o israelense naturalmente não era aquela pessoa que eu achei que ia ser, não era o que eu esperava, vamos não vamos detalhar um pouquinho mais essa questão. Por que não? Se o Kuzari está falando, se o Haver está falando para o Kuzari, olha, Eretz Israel é o lugar onde o povo judeu floresce, cresce da melhor maneira possível, atinge seu ideal, por que não é assim na prática? Então, o Haver falou para o Kuzari o seguinte, olha, é igual, é conhecido como Mashala Kerem, é a anedota do vinhedo. Quando você quer plantar uma uva, você quer que ela cresça bem, você tem que plantar ela numa terra boa, e você tem que regar ela da forma certa. Não adianta você plantar uma uva qualquer, em qualquer lugar, e esperar que vai nascer o melhor vinhedo. Você quer um vinhedo bom, bem feito, bem produzido, com uvas gostosas, com bom gosto, doce, você tem que fazer isso do jeito certo, você tem que plantar na terra certa, você tem que regar, você tem que dar o que é preciso, e assim também Eretz Israel. Eretz Israel é parte, é a forma como a gente pode, é o lugar onde o povo judeu realmente pode florescer, mas sem regar isso, não vai dar em nada. Sem regar e sem trabalhar para que cresça direito, não vai dar em nada. Então, você tem que ter Eretz Israel, mas, por outro lado, você tem que ter também Torah e Mitzvot. E aí o Haver fala para o Kuzar a seguinte frase, Ulam sheloka kerem. Esse machal que eu te dei, esse exemplo que eu te dei de um vinhedo, não é exato. Os exemplos que às vezes a gente encontra na Torá são bem próximos, mas nem sempre é exatamente aquele ponto, certo? Às vezes tem lados de um exemplo, uma história que não é exatamente igual. Esse machal de Kerem que eu te dei, esse exemplo do Kerem, dessa anedota, não é exatamente igual. Por quê? Porque o Kerem, o vinhedo, ele cresce em qualquer lugar, certo? Mas a nevoá que o povo judeu pode alcançar, o único lugar onde ela alcança é em Eretz Israel. Fora de Eretz Israel, o povo judeu não tem a capacidade de alcançar a nevoá. Mas quando eu estava preparando esse shiur de hoje, a continuação aqui, eu não vou só lendo e chutando, eu dou uma preparada também, vejo algumas explicações, eu pensei, e daí? Quem aqui, com 18 anos ou com 10 anos, quando estava na escola, falou, minha missão de vida é ser Navi, eu quero ser profeta? O Javier vem falar, olha, tem uma mar inteira aqui falando sobre profecia, sobre nevoar, sobre como funciona, como você chegar lá, onde você pode alcançar ela. Mas e daí? Tipo, eu não tenho, não é minha ambição de vida, eu não planejo chegar lá. Quando eu era pequeno, o mais alto que eu queria chegar era astronauta, nunca pensei em ser profeta, ser navi. Então, tá bom, talvez é um conhecimento interessante, mas por que é tão importante isso? Porque o Javier olha, o Kuzari, ele escreve um livro, certo? O Rabi Levi, ele tem esse principal livro, o Kuzari, e um amar inteiro, um quinto do livro é sobre nevoar. Por que é tão importante isso? Porque ele quer explicar tanto esse conceito, como funciona, como alcançar. Quantas pessoas chegam a ser Nevim? Tá bom que na história do povo judeu tinha muitos Nevim, certo? Embora no Tanakh a gente só tenha 48 profetas, a Gemara fala que tiveram mais de milhões de profetas. Só que nem todos os profetas, nem todas as profecias faladas tinham algum significado histórico para o futuro. Só foram escritas no Tanakh as profecias que tinham algum sentido para as próximas gerações. Mas para quem estava lá, muitos profetas sim falavam, olha, Kadosh Baruch Hu quer isso, ele quer aquilo. Alguém que ficava doente, por exemplo, ele ia para o Navi, para o profeta, e falava, olha, o que eu faço? Por que eu fiquei doente? O que fazer da minha vida? Cada pessoa ele ia para o profeta e falava, olha, eu não sei o que eu quero ser, o que combina comigo, o que a minha Shema tem a fazer. Mas a verdade é porque quantas pessoas querem ser Nevi'im? Quantas pessoas planejam isso? Tá bom que a gente não conhece nenhum Navi, então obviamente você não vai planejar isso porque você não conhece, então é algo impossível a priori. Hoje em dia a gente não encontra isso na prática. Mas por que é tão importante essa questão da nevoá? Por que ele vê isso tão forte? Então a verdade é que a nevoá não é algo que a gente atinge, não é algo que a gente alcança, não é algo exterior, certo? Tem capacidades no mundo que a gente pode. Tem dois tipos de
ambições, certo? Tem pessoas que têm ambição de adquirir alguma coisa que não faz parte dela. Alguém quer ser rico. Eu quero ser rico. O que significa? Eu não sou naturalmente rico, certo? Ninguém nasce com a capacidade de ser rico. Você quer juntar dinheiro, você quer juntar casa, você quer juntar carro, você quer adquirir conhecimentos, adquirir coisas exteriores a você. Mas tem gente que nasce com um dom. Tem gente que nasce com um dom da música, ele sonha em ser o maior músico, porque ele tem um dom, naturalmente ele canta bem, ou ele toca instrumentos. Tem gente que nasce com um dom para ser pintor, ele consegue perceber bem os detalhes e colocar isso numa folha, desenhar bem, certo? As pessoas nascem com um certo dom. A nevoá é o segundo lado. Não é um lado de alguma coisa que eu adquiro, não é, olha, eu vivo a minha vida e se eu quiser eu posso seguir aquele masrula, eu sigo aquele caminho e eu vou ser navi, eu vou alcançar a nevoá. Vou fazer faculdade do quê? Faculdade de nevoá em 3, 4 anos, 8 anos, depois tem residência para ser navi. Não, não é assim. A nevoá, na verdade, é um dom que existe dentro da Neshama de cada Yehudi. A nevoá, na verdade, ela é a conexão direta com a Kadosh Baruch Hu e ela se encontra lá. Cada Yehudi, ele tem a capacidade plena de se tornar navi. Mais o quê? Para alcançar isso, ele tem que trabalhar. Então, uma pessoa que nasce com um dom, nasce com uma capacidade e não trabalha isso, é um desperdício. Alguém que ele tem uma capacidade, vamos dizer, alguém que é muito bom em escrever textos, alguém que é muito bom em matemática, alguém que é muito bom em economia. É uma capacidade que a Kadosh Baruch Hu deu para ele, uma habilidade, ele tem que fazer alguma coisa com isso, ele pode aproveitar isso. Alguém que nasce com um dom na nevoá e ignora isso, não pega isso, não cumpre, não tenta trabalhar isso, ele está desperdiçando um dos maiores dons que ele tem, a Neshama. Por isso é tão importante a questão da nevoá, certo? Então, o Mahamar inteiro a gente vai falar sobre nevoá, esse segundo Mahamar principalmente, porque esse é o ponto. A gente quer tentar atingir aquele dom com o qual eu nasci, com o qual o Kadosh Baruch Hu me deu. Ele me colocou no povo judeu, eu faço parte do Am Yehudi. Então, o que eu faço com isso? Mas, de novo, voltando agora então para o nosso livro, o Haver fala para o Kuzer, o único lugar onde se pode alcançar nevoá é em Eretz Israel. E aí o Kuzer fala, olha, peraí, eu li sua Torá, eu li o Tanakh, Adam Arishon, ele falou com a Kadosh Baruch Hu, ele não estava em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu nem nasceu em Eretz Israel. Certo? Moshe Rabbeinu nasceu no Egito, morou em Midian, voltou para o Egito, passeou no deserto, nunca pisou em Eretz Israel. Tem nevoá, ele tem profecia, certo? Moshe Rabbeinu ele não era de Eretz Israel. Lichorá tem uma pergunta que o Midrash perguntou o seguinte, por que Yosef ele zachal ikaver baaretz? Por que Yosef teve o escudo de ser enterrado em Eretz Israel e Moshe Rabbeinu não? Então o Midrash responde o seguinte, olha, Yosef, ele falava, eu venho de Eretz Israel. Todo mundo que perguntava, de onde você é? Eu venho de Eretz Israel. Ele não negou suas raízes. Por isso ele pôde ser enterrado em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu, quando ele salva Tzipora, depois que ele foge do Egito, ele salva Tzipora, a futura esposa dele, e Tro pergunta para ela, de onde é, quem te salvou, tal, ela fala, Ish Mitzilano, um homem egípcio me salvou, me tirou daqui, me salvou do pessoal lá. E Moshe Rabbeinu não fala nada. Ou seja, Moshe Rabbeinu não negou o fato de ser chamado de Ish Mitzri, de um homem egípcio. Ele chorá, é isso que fala o Midrash, certo? Então, Yosef, que fala para todo mundo que vinha de Eretz Israel, mereceu ser enterrado em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu que não falava isso, não mereceu. Lichorá pergunta os mefarshim, pergunta algumas pessoas, olha, Moshe Rabbeinu nasceu no Egito, Yosef nasceu em Eretz Israel. Então não é que Moshe Rabbeinu negou o fato dele ser egípcio, ele era egípcio. Ele nasceu no Egito, morou no Egito, até então ele nunca tinha saído do Egito, provavelmente. Ele era egípcio. Que ele vai falar, não, eu não sou Mitzri, eu sou de Eretz Israel, é mentira, ele nasceu no Egito. Fala, eu vi uma vez, não lembro agora de quem é, ele fala o seguinte, olha, todo Yehudi, não faz diferença onde ele nasceu. Todo Yehudi, ele é de Eretz Israel. Ele pode ter nascido no Egito, no Brasil, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Rússia, onde for. Todo judeu, ele é conectado com Eretz Israel, ele tem uma conexão direta com a terra. Por isso, então, falo com o Zari, olha, Moshe Rabbeinu, ele teve profecia mesmo que ele não morava em Eretz Israel. Como isso é possível? Então, tá bom que ele tem uma conexão com Eretz Israel, alguma coisa assim, mas na prática, você está me falando que você precisa morar na terra para ter nevoá, Moshe Rabbeinu, como ele tem nevoá. E outros nevim, Avraham Avinu teve nevoá em Ur Kasdim, certo? Ur Kasdim é lá no Irã, e Yehezkel
Daniel bebavel, Yehezkel e Daniel tiveram nevoá, tiveram profecia em Bavel, Irmiau, ele teve profecias em Mitzrayim, quando ele estava no Egito. Então, você vem me falar que o único lugar onde as pessoas podem ter nevoá em Eretz Israel, olha, abre o seu Tanakh. Eu estudei o Tanakh, eu sei. Adam Arishon, Moshe, Avram Avinu, Yehezkel, Daniel, Irmiau, nenhum deles teve profecia somente em Eretz Israel, eles tiveram profecias em outros lugares. Então, o que você vem me falar que o único lugar onde pode ter nevoá em Eretz Israel? Lá na Chod. Responde o Haver, amanhã, Bezat Hashem. Tá? Amanhã a gente vai a resposta. Mas não, tá bom, vai, não vou deixar vocês sem a resposta. Fala o Haver o seguinte, olha, vou te explicar. Todos esses que tiveram profecia até agora, seja Moshe Rabbeinu, seja Avram Avinu, seja Yehezkel, tem uma condição para que a nevoá deles aconteça. Duas, na verdade. Ou essa nevoá foi feita para Eretz Israel, ou essa nevoá foi feita depois que eles passaram em Eretz Israel. Ou seja, Yehezkel, ele morava em Eretz Israel. Aqui ele começou a ser profeta. Quando ele desceu para Bavel, ele continuou tendo profecia, dessa força que ele tinha estado em Eretz Israel. Ou seja, ele levou um pouquinho de Eretz Israel com ele, digamos assim. Um pouquinho da terra foi com ele, ele continuou tendo a profecia. Mas o principal das profecias, mesmo essas que são feitas em Chutz La'aretz, mesmo as profecias feitas fora de Israel, elas são, na verdade, conectadas com Eretz Israel, porque elas falam sobre profecias que vão vir a acontecer em Israel. Então, Yehezkel, ele pode estar em Bavel, ele pode ser que ele não está em Eretz Israel, mas as profecias dele falam o que vai acontecer no futuro em Eretz Israel, quando vai ser construído o segundo Beit HaMikdash. Irmiau, as profecias de Irmiau que ele tem no Egito, é sobre quando o povo judeu vai voltar, quando vai acabar a Galut. Daniel, Avram Avinu, o que foi a profecia de Avram Avinu em Ur Kasdim? Qual foi a profecia dele fora de Israel? Lech lecha me'artzecha. Vai embora, vai para Eretz Israel. Ou seja, as profecias de todos esses que o Kuzari trouxe, ela, embora não aconteceram em Eretz Israel, mas elas falavam sobre Eretz Israel. Fora Adam Arishon, certo? Adam Arishon, a profecia dele, a gente não tem escrito exatamente qual a profecia dele, são mais conversas diretas, digamos assim, com o Kadosh Baruch Hu. Adam Arishon, o Haver fala para ele outra coisa, olha, Adam Arishon, ele foi feito da terra de Eretz Israel. Quando Hashem foi construir Adam Arishon, ele precisava de terra para formar o homem, certo? O homem foi formado do barro e depois foi colocado nele a Neshama. Ele foi formado do barro. De onde veio essa terra? Essa terra veio justamente de Eretz Israel. Só lembrei agora, o homem foi formado do barro. Tem muita gente que se incomoda com a teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Você vai falar que eu vim do macaco? Certo? Às vezes falar que veio do macaco é melhor do que falar que você veio do pó da terra. Também não é a melhor opção. Certo? Então, da onde veio, se é do pó da terra ou do macaco, não faz tantas vezes, ela pode ser feita fora de Israel, em prol de Eretz Israel, digamos assim, para falar o que vai acontecer futuramente nessa terra. E Adam Arishon, ele era feito corpo e alma de Eretz Israel. Certo? Tá bom? Então, é isso daqui que a gente tem para ver hoje sobre a nevoá. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre Adam Arishon aqui. Ele vai falar sobre Adam Arishon, a gente vai falar que a maior guerra do mundo, na história do Tanakh, que acontece durante várias gerações, é sobre quem vai merecer Eretz Israel. Bom, tchau, tchau, até mais.